A partida de hoje, né, era uma partida difícil para o Ceará, né? Enfrentava o Atlético Mineiro, uma equipe de muita qualidade, mesmo o Atlético Mineiro vindo numa sequência de 3 jogos e agora 4, né, sem vencer, era uma equipe de muita qualidade, deu para ver isso durante o jogo, teve momentos de muitos sustos durante a partida, o Ceará. E o Ceará tinha, nessa estreia do Marquinhos, né, uma ausência importante, né? Porque não tinha nem o João Ricardo e nem também o Richard. O João Ricardo estava suspenso pelo terceiro amarelo e o Richard, o goleiro reserva, ele está machucado, né? Então, assim, entraria o Vinícius Machado, um goleiro que não estava tendo muito ritmo, não tinha jogado praticamente na temporada. Então, esse era o primeiro porém que o Ceará pudesse encontrar, um goleiro muito frio, um goleiro sem muito ritmo de jogo, o que poderia atrapalhar. Mas a primeira coisa que eu reparei na partida foi que, na ideia que eu imaginava, já que o Atlético Mineiro vinha de 3 jogos sem ganhar, eu imaginei que o Atlético viria para cima mesmo do Ceará, né? Eu achei que eles iam ter mais desespero com o jogo, né? Agonia de tentar, a gente empatou em casa contra o Santos, vamos agora tentar vencer fora. E não foi isso que aconteceu. Eu acho que o turco lá, né, o Mohamed lá, ele vendo o momento do Atlético Mineiro, né? Ali dando as suas patinadas, né? Tinha perdido na semana passada de 5-3 para o Fluminense. Eu acho que ele tentou ali ser cauteloso. E eu não sei, assim, a impressão que eu tenho, né? Eu acho que o gramado da Arena Castelão já tem mostrado para muita gente que quem quer dominar a posse da bola na partida geralmente acaba não se dando tão bem. Então, geralmente, as equipes que se guardam mais jogando na Arena Castelão, elas conseguem fazer um jogo mais ali propício, às vezes, para um contra-ataque. Porque o gramado ele torna totalmente aleatório, né? Hoje, mais uma vez, o gramado da Arena Castelão não é que ele foi determinante para o resultado, mas foi mais um jogo onde a gente viu escorregões, a gente viu jogadores sem conseguir, né, ficar com aquela estabilidade, correr da melhor maneira. Então aconteceu mais uma vez um jogo imprevisível em campo, né? Então acho que no primeiro tempo, Lucas, a gente viu o Ceará tendo uma certa dificuldade na saída de bola, não teve uma qualidade tão boa e aí o Atlético Mineiro conseguiu algumas boas chances, principalmente no primeiro tempo, uma jogada pelo lado esquerdo e que o Hulk domina e o Vitor Luiz acaba desviando, né, na finalização dele. Teve outro que foi um lateral batido errado pelo Vitor Luiz, o Richard não chega a tempo, e aí um chute de fora da área do Nacho, em que o Vinícius Machado teve que dar uns 3 passos para trás, e ali eu acho que de uma maneira mais segura, talvez ele pudesse encaixar, mas ele preferiu espalmar, porque poderia ali, talvez não encaixando, a bola pudesse passar, então ele foi na margem de segurança logo para espalmar para escanteio, e teve uma outra, que foi uma falha do Luiz Otávio, uma bola longa, Luiz Otávio não consegue fazer o corte, e o Hulk, né, conseguiu ali disparar e acabou chutando para fora. Então, naqueles primeiros minutos, era o Atlético Mineiro com mais possibilidade. O Ceará tinha mais posse da bola, e a melhor chance criada do Ceará no primeiro tempo foi até uma saída de bola, um contra-ataque do Sobral, que encontrou livremente, deu um belíssimo passe para o Vina, que estava mais centralizado, jogou até mais centralizado na partida de hoje, e encontra um passe para o Mendonça e a bola dá uma leve escapada, o Natan toma a frente ali do Mendonça, e depois o goleiro do Atlético, Everson, defende. Então, no primeiro tempo, o Atlético Mineiro, das chegadas que teve, foi mais perigoso. O Ceará com muita dificuldade na saída de bola. E para piorar mais a situação do Ceará no primeiro tempo, o Mendonça sai lesionado, né? Eu percebi na hora que ele levanta o braço, fazendo o gesto, eu falei, pronto, agora complicou, porque é o principal jogador do Ceará das últimas partidas, e você não teria um jogador, né? Quer dizer, você até tem, né? Você tem um Vina ali, que é um jogador que pode decidir, mas o melhor momento hoje do Ceará, dos jogadores que estão jogando, é do Mendonça. E aí, depois daquela lesão, entra o Eric. O Eric teve dificuldades. Eu acho que um ponto importante, né? O Eric ele entrou no lado esquerdo e aí deu para ver que o Sobral cobria mais o lado direito no primeiro tempo. E ele continuou assim no segundo tempo, né? O Ceará, quando voltou, manteve isso. Aí o Eric, em 3 minutos, eu até falei na rádio, a torcida até se manifestou já meio irritada, impaciente com o segundo erro do Eric em 3 minutos do segundo tempo. E aí, quando foi, o Marquinhos trocou de lado, ou seja, colocou o Eric para o lado direito, né? E aí, tendo já o apoio do Nino ali pelo lado direito, ficava um lado direito muito mais forte, rápido. O Eric conseguiu melhorar no segundo tempo e o Ceará também melhorou muito no segundo tempo. Então, o Vina começou a aparecer mais para o jogo, porque o Vina, apesar desse passe que ele deu para o Mendonça no primeiro tempo, a gente só foi ver o Vina mais assertivo no segundo tempo. No primeiro tempo, ele perdeu muita bola, demorou demais
para, sabe, ser mais rápido no toque de bola, queria prender, ou queria fazer a jogada individual. Então, no primeiro tempo, eu vi o Vina saindo um pouco. Mas quando o Mendonça sai, o Vina passa a chamar o jogo, principalmente no segundo tempo. Foi, acho que, o ponto onde o Ceará mais cresceu, né, tendo as possibilidades. Praticamente o Atlético Mineiro com pouquíssimas chances de ataque, ele já não ganhava mais bola, o Keno já meio que sumido do jogo, a defesa do Ceará muito mais bem postada, Messias e Luiz Otávio, e aí, assim, que já estava me agradando no primeiro tempo, que já era o Sobral. No segundo tempo, o Sobral melhorou mais ainda, né? Conseguiu fazer muita recuperação de bola, e o Ceará, utilizando mais o lado direito, exatamente com o Eric, e também com o Nino, jogadas de ataque que foram ali aparecendo. O Marquinhos Santos, né? Tentando ali chamar a torcida, deu para ver muitas vezes na transmissão ele tentando levantar o torcedor, e o torcedor sempre tentando apoiar a equipe, porque viu que o jogo no segundo tempo estava mais desenhado para o Ceará fazer o primeiro gol do que propriamente para tomar, mas sabia que tinha qualidade do outro lado. Não à toa, né? O treinador do Atlético colocou ali Sacha, colocou Ademir, e aí você viu que já tinha, assim, o Atlético Mineiro não tem o que falar, né? É um time de muita qualidade. E aí o Ceará teve uma boa chance de um chute de fora da área, do Vitor Luiz, que passou próximo à trave, foi tentando, teve uma jogada pelo lado direito, uma jogada que foi com o Nino, que tentou cruzamento na área, e o Everson acabou espalmando para frente. Então o Ceará começou a crescer no jogo, embora não tivesse tido assim uma chance muito clara, assim, de frente. O Vina, por exemplo, tentou um chute de média distância, mas chutou muito mal, chutou para fora. É um problema que o Vina tem atravessado nos últimos jogos. A conclusão dele não está tão boa, a finalização. E aí, nos minutos finais, quando o Ceará estava mais próximo ali, né, obviamente, o Atlético Mineiro com jogadores de mais velocidade, a primeira preocupação que eu tive, quando ele colocou o Ademir, que é o grande problema do Vitor Luiz, a questão defensiva. Porque na hora que foi uma bola para o Ademir, o Vitor Luiz fez o bote totalmente errado, o Ademir conseguiu sair livre pela direita, ele acionou o Vargas, que também tinha entrado no segundo tempo, foi a primeira bola do Vargas. Quando o Vargas recebeu, já recebeu com certa liberdade, e aí ele acabou finalizando por cima da meta ali do Vinícius Machado, e poderia ter sido um gol ali, né, exatamente num erro mais uma vez, do Vitor Luiz, né? O Vitor Luiz, às vezes, ele não consegue ter a mesma estabilidade que geralmente o Pacheco consegue entregar. Mas, quando foi nos minutos finais, ficou aquela cara do 0-0 mesmo, parecia um 0-0 que estava desenhado, mas o jogo poderia ter saído um gol para um lado, um gol para o outro. A questão é que nenhum das equipes foi capaz. Quando você olha, Lucas, de uma maneira geral, nenhum dos goleiros teve que trabalhar no sentido de, nossa, essa foi uma defesa ou essa foi uma segunda defesa. Foi um jogo onde as equipes tentaram criar, chegaram muitas vezes ao ataque, né? O Atlético melhor no primeiro tempo, o Ceará melhor no segundo tempo, mas eu acho que o empate justo. E aí, até para fechar, um empate que eu considero importante. Apesar do Ceará já ter metade dos jogos em empate, 6 empates em 12 partidas, se você olha um empate contra o Atlético Mineiro, um empate contra o Flamengo, vencendo o Palmeiras, tá bom. A grande questão é, como a gente sempre fala aqui, são os outros jogos onde o Ceará tinha a possibilidade de vencer, estava com o jogo na mão e deixou escapar. Contra esse Atlético, um time de mais qualidade, é um empate ok. A questão é que você continua ali no meio da tabela, não dá grandes passos e, obviamente, também não se distancia tanto assim do Z4. Segue na mesma. Léo, como é que você viu aí a tua análise inicial desse jogo, do que o Ceará apresentou no Castelão hoje? A gente pode entrar depois disso também um pouco no Marquinhos Santos, né? O que é que já pode se falar dele? É muito pouco tempo de trabalho, e depois eu queria dedicar também um tempo à situação do Mendonça, né? Que eu acho que é importante pontuar que é uma lesão que preocupa. Boa noite, Lucas, Minhoca. Como o Minhoca bem resumiu, assim, foi um jogo muito truncado, assim, foi um jogo onde o jogo se desenvolveu muito brigado ali no meio campo, apesar do Ceará ter um pouco mais de posse de bola, assim, em especial no primeiro tempo. No segundo tempo o Atlético equilibrou mais. Não foi um jogo sem muitas chances reais de jogo, assim, sem infiltração na área, sem jogadas de linha de fundo, assim, foi um jogo muito brigado no meio de campo, mas eu achei um jogo bom. Assim, é difícil você geralmente assistir um jogo onde ele é muito brigado no meio campo, mas ele é bom. Ele era brigado porque era um jogo de marcação bem feita, era um jogo de ocupação de espaço bem feita, era um jogo de movimentação bem feita, porque como os espaços estavam bem ocupados, os poucos espaços que surgiam era fruto de movimentação, de uma entrada de diagonal do lateral, assim. Foi um jogo muito bom de se ver, principalmente no estádio, assim. No estádio foi um jogo muito bom de se ver no estádio.
E isso refletiu no jogo de aplauso. futebol, né, Léo? Não é jogo de exato. várzea, né? Que acontece de tudo, assim, que às vezes o cara, um 5-3, o cara diz, que jogão. Não necessariamente, né? Você teve defesas horríveis. Não, um jogo desse é um jogo de futebol. Por acaso foi 0-0. Né? Exatamente, assim. E isso resultou, assim, num aplauso muito prolongado, assim, da torcida ao time, assim. Tanto no final do primeiro tempo, mas ao final do jogo mesmo, assim. Foi um aplauso muito longo, assim, a partida, a entrega do time. O Mendonça saiu muito aplaudido, né? A contusão, o que se sabe é que foi uma lesão aparentemente muscular, né? E quando se fala em lesão muscular, já se fala em 2, 3 semanas. Então é um risco muito, muito grande, assim, de perder o Mendonça para os clássicos reis decisivos. E é uma pena, porque apesar dele não estar bem na partida, assim, até o momento que se lesionou, ele não vinha bem em comparação com o Mendonça que a gente tinha aqui no restante da temporada. E não vinha bem, não porque ele estava de forma pessoal no mau momento. O jogo estava muito truncado, assim, não era um jogo para aqueles espaços que o Mendonça costuma atacar. E eu acho até que ele conseguiu criar esse espaço. Assim, foi um jogo que a gente viu o Mendonça mais diagonal, assim, entrando em diagonal, buscando a frente da área. E eu acho que esse jogo do Mendonça foi muito prejudicado ali no começo, principalmente pelo Vina. Assim, o Vina, como o Minhoca bem destacou, assim, o Vina demorou muito a entrar no jogo. Assim, o Vina entrou no jogo no segundo tempo. E com a entrada do Zé Roberto e do Peixoto, e foi uma substituição que a gente estava, curiosamente, estava eu e o Sérgio, né, que faz o canal Cash comigo do lado, e o Sérgio falou assim, cara, se o Marquinhos Santos lê esse jogo, ele tira o Richard que está amarelado, ele coloca o Zé Roberto, ele recua um pouco o Vina, e ele troca o Kleber pelo Peixoto, porque o Kleber estava fazendo uma função tática muito importante, pressionando a saída de bola. Então, assim, desde aquele jogo contra o São Paulo, que a gente tem um Kleber que ou faz gols, ou ele é taticamente fundamental na pressão à bola, ele sai da área, ele está conseguindo criar oportunidades, ele está conseguindo ser um jogador importante para... Agora, sim, ele foi muito prejudicado hoje pela própria partida do Vina. Assim, o Vina, quando ele ocupava aquele espaço em frente da área, ele não ganhava uma disputa de bola. Assim. O adversário encostava no corpo, o Vina já não conseguia, já se desequilibrava. E a partir do momento que no segundo tempo ele entrou no jogo, eu acho que muito, principalmente a partir das substituições, apesar de não ter concordado que o Zé Roberto jogou muito aberto, assim, eu queria ter visto ele mais próximo ali do Vina, mas foi uma opção do Marquinhos Santos e eu gostei muito da leitura que o Marquinhos fez do jogo. E logo no começo do jogo, teve uma jogada de escanteio do Atlético Mineiro e foi engraçado, porque nessa hora o Marquinhos Santos ficou gritando desesperado para o Sobral voltar para a região de ataque do Ceará. Assim, ele sair da marcação do escanteio e ele ir para o ataque do Ceará. Então o Sobral ficou sozinho no meio campo, aberto na lateral direita, sozinho, esperando a bola, assim, sozinho. E a gente chamou a atenção de quem estava no estádio, porque o Marquinhos Santos ficou desesperado. Aí eu até conversei, assim, eu falei assim, ele tá lendo alguma coisa que a gente não leu. E foi impressionante, o Atlético bateu, o Ceará recuperou a bola, e o Sobral estava pronto para receber a bola, e o jogador, não lembro qual foi o jogador do Ceará, que abriu a bola e o jogador do Atlético interceptou. Então, assim, se ele não intercepta, o Sobral recebia aquela bola livre ali para criar uma jogada. Então, assim, a leitura do Marquinhos Santos de jogo, para mim, para quem chegou há tão pouco tempo, assim, ela foi muito positiva. Assim, aliás, rapidinho, assim, uma coisa que o Marquinhos sabe é que conhece bem esse Atlético, né? Que eu acho que só nessa temporada deve ter enfrentado no mínimo ali 2, 3 vezes. Então, certamente, para ele ter. E ganhou, obviamente, né? pela TV não deu para reparar isso. Eu acho que mais. Eu acho que foram 2 pela Libertadores, eu acho que foram pelo menos 2 pelo Mineiro, porque eu acho que eles se enfrentaram na fase decisiva do campeonato. Eu não sei se ele estava já no segundo jogo da Libertadores, se ele já tinha caído ou não, mas porque pode ser que ele tenha caído, mas certamente esse seu relato foi sensacional, porque tipo, certamente ele devia já saber o posicionamento até da bola parada do Atlético, para saber que tendo o Sobral ali era uma possibilidade de campo, porque ele pode ter feito isso exatamente no América, né? Então, isso foi um ponto positivo realmente de enxergar, né? Na hora da transmissão, eu não reparei mesmo, e é bom porque... porque ela nem, na transmissão ela nem mostra, assim, porque o Sobral estava muito afastado da jogada. E na hora que ele vai... só me chamou a atenção, porque ele gritou muito desesperadamente, assim, pro Sobral
como se fosse brigando com o Sobral mesmo e apontando assim para o canto do campo. E automaticamente bateu a bola parada, o Ceará interceptou e o jogador tentou esticar a bola e o jogador do Atlético botou a bola pro lateral, assim, e foi uma pena, assim, porque era uma jogada cantada pelo treinador que ele estava observando. E desde a chegada do Marquinhos Santos, a forma como ele aparentou está extremamente motivado, assim. Era aquela pessoa que fala com a excitação numa fala normal, numa entrevista coletiva, ele estava como se fosse pedindo para o jogo começar, assim. Ele estava muito, muito empolgado, assim. O treino aberto que o clube promoveu, acho que surpreendeu muito o Marquinhos. Ele já falou que conhecia a torcida do Ceará, que no jogo do ano passado, aquele jogo que ficou praticamente uma decisão para a vaga da Libertadores entre os dois times, ele disse que chegou a comentar com o auxiliar técnico dele, dizendo assim, cara, é bom treinar um time desse, assim. A gente vai treinar um time desse, porque é um time de torcida, é um time que é gostoso de você treinar. E ele disse que sempre teve essa sensação e que quando chegou o momento ele ficou muito feliz, porque ele no treino aberto, ele foi dando diversos autógrafos em camisa. E eu tava falando assim, eu não me recordo de outro clube que o Marquinhos Santos deve ter dado autógrafos, assim, sido chamado, cantado o nome. E hoje ele interagiu muito com a torcida, assim, e pelo sotaque ser parecido, assim, lembrou muito o Lisca, assim. Eu lembro demais. Demais, você bota só o áudio, você acha que é o Lisca. É o Lisca, assim, o sotaque muito parecido, e ele mexia com a torcida durante o jogo. Então eu acho que essa compreensão de Ceará do Marquinhos vai ajudar muito com que ele faça dar certo, assim, essa noção dele de continuidade. E eu acho que o jogo de hoje foi muito claro, e o que me surpreendeu, inclusive, foi essa mexida, assim. Foi com a mexida que o torcedor faria e que normalmente não era feita, e que fez o Vina crescer no jogo. O Ceará em nenhum momento perdeu o controle da partida, perdeu o domínio da partida. Naqueles momentos finais do Atlético foi perigoso, teve algumas oportunidades, inclusive, de vencer a partida, mas foi por um momento onde ele optou, e na coletiva ele deixou claro que o Ceará já estava no... Ele disse, o Ceará está no momento de esquecer meio de tabela. O Ceará está no momento de conquistar a Libertadores, agarrar com a mão, assim, eu conquistei isso, eu sei como é bom. E um time que se propõe a estar na parte de cima da tabela, num jogo desse em casa, tem uma hora que você tem que parar de não respeitar tanto, assim. Eu acho que é o grande diferencial, assim. Até ano passado a gente falava muito nesse, e até uma máxima que eu falo muito quando eu comento no canal Cast, que eu falo que é uma coisa que eu aprendi com o Pod, porque são as vivências que a torcida de esporte Bahia tem muito mais vivência de Série A com os cearenses, assim, isso aí é questionável. E uma coisa que o Fred costuma comentar demais, é que às vezes você tem que ter a humildade de entender que um ponto é mais importante do que você arriscar, tentar ganhar 3 e perder esse ponto. Assim, o Campeonato Brasileiro é construído ponto a ponto. Só que esquecer isso por um momento é que vai fazer o Ceará realmente almejar essa parte de cima da tabela. E a ambição do time, eu acho que está muito desenhada nisso. Quando o Marquinhos... Olha, eu estou aqui, eu estou atacando, eu vou me jogar, agora sim, eu corro o risco de levar. E correu o risco. Eu só acho que num contexto não faria muita diferença. 1 ponto ou 0 no que o Ceará tá apresentando futebol. Assim, são 11 partidas do time sem perder. No Brasileirão, desde o dia 7 de maio, sem derrota. O time tá combatendo, tá sendo chato e tá mantendo... O Ceará que jogou hoje contra o Atlético Mineiro foi o mesmo Ceará que jogou contra o Goiás. Foi o mesmo Ceará que jogou contra o Curitiba em casa. Foi o mesmo Ceará que jogou contra o Flamengo, principalmente no segundo tempo. E desde então o Ceará vem mantendo um padrão de jogo, tanto fora como dentro de casa. Você não vai fora desesperado. Assim, o Ceará hoje não entra em campo fora de casa desesperado. Você imagina assim, ó, o Ceará vai ali, vai fazer um gol, vai se trancar, vai ficar nervoso. E se conseguir um golzinho, se fecha, pode levar. Não é. O Ceará é um jogo que é um time que tem um padrão e que dificilmente ele foge daquele padrão, assim. Ele está numa evolução e construído a partir de uma estabilidade muito grande, assim. Sempre quando a gente vê um time construindo uma identidade de futebol, é muito comum, assim, a gente que convive com futebol viu isso dezenas de vezes. O time vai construindo uma escala, e de repente ele pega um jogo que ele quebra a bola. Assim, ele vai no fosso. E o Ceará não, ele é estável, e provavelmente é o jogo que o Ceará vai fazer contra o Cuiabá no final de semana. E essas mudanças do Marquinhos Santos, e esse até escolher sofrer esse risco, eu acho que foi compreendido de forma positiva pela torcida. Assim, em nenhum momento
Na saída do estádio, a torcida se lamentava quase levou aquele gol, viu aí? Não, realmente foi. Houve uma compreensão que o time jogou para ganhar, que o time dominou o jogo, que o time se impôs contra o Atlético Mineiro. O Everson começou a fazer cera com 10 minutos do primeiro tempo. Com 10 minutos do primeiro tempo, o Everson tocava para o zagueiro, deixava a bola no pé dele para bater o tiro de meta. E eu acho que o jogo seguro do Ceará hoje passou muito pelos pés do jogo seguro do Luiz Otávio. Assim. O Luiz Otávio anulou o Hulk mais uma vez. Já tinha feito isso em 2021. Assim. O Luiz Otávio ele anulou o Hulk mais uma vez, completamente. Acho que ele perdeu ali essa jogada mesmo, que o Minhoca até destacou ali, que ele hesitou ali, o Hulk teve a chance de marcar. Né? Mas regra geral, assim, o Hulk não andou. Assim, tiveram 3 ou 4 lances de bola onde o Luiz Otávio antecipou assim, a bola ao Hulk de uma forma, e foram lances em sequência de um jogador do porte do Hulk, tanto físico como de qualidade técnica. Não é comum você ver num jogo desse o Hulk sendo tão dominado como ele foi pelo Luiz Otávio e de forma recorrente. E o Luiz Otávio ele foi tão soberano nessa questão que deixa a impressão que o Messias fez uma partida menor quando não fez. Assim, o Messias fez uma partida gigante, assim, brilhante. Mas o Atlético Mineiro ele teve a chance de matar o jogo no final. Mas foi um jogo de poucas chances, um jogo brigado, um jogo de 2 times que taticamente sabiam o que queriam. E certamente esse momento de baixa confiança do Atlético Mineiro fez muita diferença para a postura adotada pelo Atlético Mineiro em campo. Assim. O Atlético foi um time assim, que jogou sempre com as linhas baixas, assim, sempre com as linhas baixas, tentando explorar a bola longa, e até conseguiu algumas no começo do jogo. Mas quando o Ceará se propunha atacar, não tinha os espaços ali. E eu acho até que o Ceará se usou pouco da bola aérea. Assim. O Atlético, do chute de longa, média distância, da bola aérea, naquela bola cruzada mais de média distância. Acho que o Ceará podia ter insistido mais nisso, assim, porque quando tentou chutar, gerou bola, gerou rebatida, quando brigou ali,